Doutoras e doutores, chegamos na habilidade número 9 de Ciência da Natureza. Uma habilidade que, cara, na minha opinião, é uma das mais bonitas da prova do Enem, porque ele vai trazer conhecimentos que são da biologia, conhecimentos que são da química, conhecimentos das ciências humanas, e geralmente a explicação desses conhecimentos utilizados nessas outras áreas são respondidas por respostas, teorias, leis da física. Então, eu adoro ver essa habilidade na prova do Enem, porque sempre são repertórios muito inovadores. Sempre são exemplos que a gente... Opa, não tinha percebido esse caso, olha que coisa bonita. A explicação de um fenômeno das ciências humanas, de um estudo da biologia amparado pelas leis da física, certo? Vamos lá, vamos ler aqui a habilidade número 9, que fala a seguinte coisa. Na habilidade número 9, o aluno precisa ter o poder de compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou o fluxo de energia para a vida, ou a ação dos agentes ou os fenômenos que podem ocasionar ali, gerar alterações nesses processos. Vamos resumir um pouco isso aqui. Se a gente fala sobre ciclos biogeoquímicos, a gente tem uma vastidão de questões na prova do Enem sobre ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo da água, ciclo do enxofre. E todos esses ciclos aí têm de maneira direta ou indireta a relação da energia, né? E a energia é um conhecimento que a gente aprende nas aulas de física. Por exemplo, como é que o Enem já cobrou isso aí uma vez, né, dentro de uma questão de física? A gente tinha ali o processo de fotossíntese acontecendo, o produtor ele estava recebendo energia eletromagnética, energia luminosa, e essa energia era convertida em energia química. Então perceba que o processo ali do ciclo do carbono, né, o processo fotossintético estava sendo realizado, mas amparado na questão de física, numa questão de trabalho, né, de conversão de energia. Outro tipo de questão que pode aparecer geralmente, questões que relacionam fenômenos, certo? Fenômenos o quê? Podem ser fenômenos ondulatórios, podem ser fenômenos térmicos. Inclusive, assim como a habilidade número 4, né, que é uma habilidade que traz muito conhecimento da ecologia, das ciências ambientais, a habilidade número 9, às vezes, ela está a um passo de aparecer na prova de ciências humanas. Inclusive, muitas questões da prova de ciências humanas, do primeiro dia, né, trazem conhecimento da própria física. Então vamos ficar ligados, vamos estudar bem essa habilidade número 9 para a gente conseguir tanto garantir questões lá das ciências humanas como aqui também da ciência da natureza. Vamos lá? Olha só, a gente começa aqui com a questão do Enem 2021, uma questão que teve um nível de dificuldade um pouco mais baixo, uma dificuldade 500, tá? Então se você tira ali 650, 700 pontos, você precisa acertar essa questão aqui que vale 500 pontos. E olha só, questão 111. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor... Cara, olha só, a gente está falando de um fenômeno lá das ciências humanas, né? Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pelas alterações do fluxo das brisas marítimas, outro conhecimento das ciências humanas, que deveria atingir a região dos mananciais. Impedimento do ciclo da água, outro exemplo lá das ciências humanas. Vamos resumir o que é que ele trouxe aqui a princípio. É muito comum em regiões que temos muita concentração de concreto e asfalto, ou seja, regiões urbanas, né? Que a temperatura nessas zonas sejam muito mais elevadas, muito maiores, do que nas regiões mais periféricas. Vamos lá. Aqui onde eu moro, no bairro onde eu moro, eu tenho uma vegetação bem densa aqui da Mata Atlântica. Então, a temperatura dessa região é um pouco mais amena. Certo? Então, ao meio-dia, a temperatura não passa de 26. Lembrando que Natal, né, é uma cidade que, eventualmente, é sol 300 dias por ano. É a cidade do sol aqui. Então, nessa região que eu moro, porque tem uma vegetação bem densa aqui próximo, a temperatura ela não vai estar tão desregulada. Mas se eu me desloco 1 quilômetro de onde eu moro, aqui descendo a rua, descendo o bairro, tem uma região que tem muito prédio, que tem muito asfalto, pouca vegetação. Então, perceba que asfalto, concreto, pouca vegetação vai permitir uma troca de calor, uma troca térmica muito mais acentuada. O asfalto e o concreto são materiais que vão absorver muita energia térmica, vão emitir muita energia térmica e, consequentemente, esse fluxo, né? Porque a energia não se conserva num corpo, a energia fica sempre variando, a energia térmica, o calor fica sempre trocando, né? de lugar. Então, esse fluxo de energia térmica é muito alto nessas regiões urbanas. E o que é que acontece? A temperatura nessa região é muito mais acentuada do que na temperatura das regiões periféricas. Então você tem ali uma bolha térmica, uma ilha de calor, certo? Daniel, o que é que acontece quando uma brisa marítima passa por uma ilha de calor? Chuva. Como assim? Vamos lá. É interessante que você lembre que as brisas, né, são massas de ar que estão entrando ou saindo do continente.
E a brisa que sai do oceano e chega no continente, que é uma brisa marítima, né? Até uma brisa que tem uma concentração de água que leva a umidade. Na hora que ela vai se deslocando do oceano, né, entra no continente, ela tende a chover, a se desaguar em regiões de mananciais, como a própria questão falou. Então, imagina que eu estou passando aqui, ó, uma brisa por cima, uma nuvem, né, por cima aqui de uma região urbana, mas essa nuvem, essa brisa, esse vapor de água que está por ali, essas gotículas de água que estão em suspensão, eles vão cair quando chegar, por exemplo, numa região mais arborizada. Pode até surgir uma chuva orográfica ali, quem sabe. Mas o que acontece? Onde a chuva cai, ela vai penetrar na superfície do solo e vai atingir um curso hídrico, né, que está subterrâneo. Então a gente tem um ciclo da água se renovando aí. Mas quando essa brisa marítima passa por uma zona quente, que é a ilha de calor, lembrando que nessa ilha de calor a gente está emitindo um bafo, né, um calor, uma massa de ar quente subindo. Daniel, a famosa chuva frontal, né? A famosa chuva frontal. Ar quente subindo, a brisa passou por aqui, ó. Brum, chuva frontal. Então perceba que geralmente, em ambientes que tem ilha de calor, do nada, uma chuva torrencial. Do nada, Daniel. Às vezes acontece isso. Por quê? Porque o bafo, essa massa de ar quente que está subindo aqui, entrou em contato com essa brisa que está, por acaso, passando por cima da ilha, chuva na hora, certo? Aí a questão continua. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical que transfere energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-se para altas altitudes. Então perceba, além de chover torrencialmente, essa massa, essa brisa marítima, ela pode inclusive ser arrastada para cima, né, em parte, como a própria questão falou. Dessa maneira, ele explica aqui, porque questão espetacular, não lembrava tão bem dessa questão, a descrição do texto dela. Ele ainda fala, dessa maneira há uma condensação e chuvas fortes no centro da cidade em relação à região dos mananciais. Então a chuva cai aqui que deveria cair lá perto da mata, né? Pô, espetacular essa descrição. A imagem apresenta os 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. Então a gente tem o Sol, né? Enviando calor por irradiação, lembrando que o Sol, a energia que ele emite, o calor que ele emite, tem que atravessar o espaço. E só passa pelo espaço energia eletromagnética, luz. Então, se não tem matéria ali naquele vácuo, não passa condução nem passa convecção, é só irradiação, lembra disso. Daniel, para a brisa marítima se deslocar, ela se desloca quando? Por diferença de temperatura, diferença de massa de ar, processo de convecção térmica, certo? No processo de chuvas fortes no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor entre o Sol e a ilha, olha só, entre o Sol e a cidade. Perceba que vai existir aqui do concreto e do asfalto uma absorção muito alta de calor. Então a gente tem aqui irradiação, né? Irradiação térmica, A ou B. E aqui, Daniel, entre a brisa marítima e a ilha de calor, convecção térmica. Então a gente marca nessa questão alternativa letra A. Cara, é uma das questões mais bonitas da prova do Enem, na minha opinião. E esse texto que ele traz aqui, ó, descreve muito bem. Foi muito inteligente o elaborador dessa questão, tá? Espetacular. Questão que poderia estar na prova de Ciências Humanas por esse texto aqui. Claro que ele não ia perguntar isso aqui, porque isso é uma pergunta técnica da física, das ciências da natureza. Mas esse texto, cara, espetacular. Palmas para o elaborador dessa questão, tá? Próxima questão, vamos lá. Questão 500 pontos, a anterior era 500 também, essa questão também é 500 pontos. E ele fala sobre o tal Protocolo de Montreal. Cara, isso aqui é um tópico de ciências humanas, cara. Na prova de ciências da natureza, cara. Olha a importância de estudar e ter a noção do todo, né? O Protocolo de Montreal é um tratado internacional que diz respeito à defesa do meio ambiente. Uma de suas recomendações é a reutilização, ou melhor, é a redução da utilização de substâncias propelentes, como os clorofluorcarbonos. Cara, se você não olhou para CFC e lembrou da camada de ozônio, você está fazendo a preparação errada, tá? Sério, Daniel? Sério. Aqui na descrição do vídeo a gente deixou um link para você entrar direto na plataforma da mentoria e não marcar bobeira. Cara, palavra-chave, CFC, Protocolo de Montreal, camada de ozônio, é uma coisa que está associada a outra. Vai, só entra aqui e consome a plataforma aí por 15 dias gratuitos, beleza? E ele fala que isso, olha só, esse CFC vai ser emitido majoritariamente por aerosóis, desodorantes, e aparelhos de refrigeração. Essa recomendação visa o quê? Preservar a camada de ozônio. Inclusive, olha só que coisa bizarra, tá?
O CF6, as moléculas de CF6, eles têm uma densidade muito maior do que o ar. Peraí, Daniel, como assim? Como é que esse CF6, então, vai ser carregado lá para a camada de ozônio? Como é que ele vai rasgar, furar, romper, degradar a camada de ozônio? Muita gente pensa que é apenas a exclusivação da densidade, que inclusive o CFC é um pouco mais denso que o ar, ele não consegue subir para grandes altitudes, que fazem o CFC subir, certo? Vamos corrigir alguns pensamentos... Como é que eu posso falar, cara, sem querer ferir ninguém? Alguns pensamentos um pouco loucos, tá? Vamos tentar ferir então, pessoal. Conhecimentos um pouco loucos que muitas pessoas falam por aí que o CFC não tem densidade suficiente para atingir a camada de ozônio. Cara, na questão anterior, a gente percebeu aqui que em ilhas de calor, esse ar quente, essa massa de ar quente, ela vai arrastando muita coisa lá para cima, certo? Inclusive as nuvens, né, que a gente encontra ali, olhando para o céu, eu encontro as nuvens. Não, pô, o que é nuvem, cara? A nuvem basicamente são microgotículas de água. Microgotículas de água. Estado líquido. Peraí, como é que essa gotícula fica ali flutuando? Vamos lá, tem peso para baixo, mas existe uma força que a massa de ar quente, por convecção térmica, impulsiona essa gotícula a manter esse equilíbrio para cima. Então tem uma força para baixo, uma força para cima, a gotícula fica em equilíbrio, então você tem ali uma nuvem com gotículas de água flutuando. A explicação é a mesma para o CFC, tá? Cuidado para não sair por aí dizendo que, isso é teoria da conspiração, o CFC não rasga a camada de ozônio coisa alguma. Ele não tem nem densidade suficiente para chegar em altas altitudes. Aí você explica, cara, então por qual motivo as nuvens são formadas por microgotículas de água? Certo? Então, as correntes de convecção acendem essas gotículas de água. Mesma coisa com o CFC. As correntes de convecção elevam o CFC até, por exemplo, chegar lá e degradar a camada de ozônio. Então, preservar a camada de ozônio acontece, tá? O furo da camada de ozônio existe, tá? Cuidado com os negacionistas. Vamos passar para a próxima. Inclusive, se você for negacionista, você se tora nessa habilidade, viu? O Enem, ele é antinegacionista, tá? Então, toma cuidado. Se você for preconceituoso, se você for misógino, se você tem problema com imigrantes, se você tem problema com questões de gênero, cara, não vai fazer a prova do Enem. Porque você vai acabar marcando uma alternativazinha ali, tá aqui. Opa, o Enem vai olhar e falar, epa, esse cara aqui, vamos penalizar, né? Acontece isso, então fica ligado aí, tá? Vamos lá, questão do Enem 2020 agora, dificuldade 550. Olha só, grandes reservatórios de óleo, ou melhor, grandes reservatórios de óleo leve de melhor qualidade, lembra que óleos de menor densidade, né, tem realmente melhores qualidades, e que produz petróleo mais fino, foram descobertos no litoral brasileiro, numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. Essa questão foi de que ano? 2020, né? Legal. Questão um pouquinho antiga, 5 anos atrás, mas era um momento em que estávamos estudando bastante o pré-sal, certo? Então, muito das questões da prova do Enem são questões, entre aspas, de atualização política. Não estou falando que isso aqui é defendendo o partido A ou B, não é isso. Mas se a nação ela está progredindo nesse sentido, em descobrir jazidas, descobrir reservas que antes não eram vistas porque a gente não tinha tecnologia suficiente, pronto, agora a gente conseguiu ter tecnologia suficiente para fazer essa extração, vamos valorizar, né? Isso é um ponto, inclusive. Então, questões do Enem trazem muito isso. Não é propaganda, tá? São métodos de avanço tecnológico que a nação vem adquirindo. Aí ele fala, a utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio do ciclo do quê? Se eu estou tirando petróleo, eu vou fazer combustão, vou liberar CO2, vou liberar gases de efeito estufa, eu vou afetar o quê? Ciclo do carbono, tá? Devido à liberação de cadeias carbônicas que estavam presas, que não participavam do ciclo tradicionalmente. Ótima questão, cara. Ótima questão. Ótima questão. Questão 83, olha só. Questão agora que vale 600 pontos. Paleontólogos estudam fósseis de esqueletos de dinossauros para tentar explicar o desaparecimento desses animais. Esses estudos permitem afirmar que esses animais foram extintos há quase 65 milhões de anos. Uma teoria aceita atualmente é a de que um asteroide colidiu com a Terra, formando uma densa nuvem de poeira na atmosfera. Olha só, a prova do Enem é espetacular, porque ela te ensina na hora da prova. Vamos lá, será que você nunca parou para pensar, nunca teve a curiosidade
de como os dinossauros eles foram extintos da superfície da Terra. Daniel, foi como é que fala a palavra? Esqueci agora. Foi um asteroide, né? Um meteoro que caiu na Terra. Cara, como? Foi uma queda e explodiu o planeta e todos os dinossauros foram extintos? Como assim, cara? Foi um asteroide, beleza, caiu, blá. Mas essa queda, esse impacto foi o que causou? Não foi, tá? A teoria mais moderna é o que está nessa questão do Enem. Caiu o meteoro, caiu o asteroide. Bum! Claro que teve um impacto gigantesco. Só que a poeira, como é o que acontece nessa questão, subiu, cobriu uma região imensa. E o que é que foi impedido ali? O processo de fotossíntese. Os produtores, né, que eram a base da cadeia alimentar, que vão produzir a energia por meio de ondas eletromagnéticas, luz em energia química, eles não conseguiam mais fazer fotossíntese. E o primeiro nível trófico, né, sendo afetado, os outros vão ser afetados também. Então a gente pega os herbívoros, pô, não tem mais alimento dos caras, foram limitar. Os carnívoros, não tem mais alimento porque os herbívoros lascou tudo aí, né? De acordo com essa teoria, a extinção ocorreu em função da modificação do planeta que, olha só, letra B, reduziram a penetração da luz solar até a superfície da Terra, interferindo no fluxo energético de teias tróficas. Cara, que questão espetacular. Eu adoro, sério mesmo. Habilidade 9. Muito boa essa prova, muito boa a habilidade número 9. Mais uma questão, olha só, cara, que questão linda. Questão 134 do Enem 2018, questão difícil, tá? 750, olha só. As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. O que mais? A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação dos combustíveis gerados no ciclo do carbono por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas de energia. Aí perceba, a gente tem combustíveis reduzidos em CO2 e água. CO2 e água vai produzir combustíveis reduzidos e oxigênio. Oxigênio e combustíveis, CO2 e água. Combustíveis, CO2 e água, combustíveis... Está acontecendo um ciclo aí. O quê? CO2 e água está produzindo combustíveis. Daniel, o que é isso? Em CO2 e água. Eu tenho CO2 na atmosfera, água no solo. Eu que sou produtor, vou pegar CO2 da atmosfera e água do solo, realizar fotossíntese com a ajuda da energia eletromagnética e produzir carboidrato. Eu vou incorporar em biomassa o carbono que era inorgânico em carbono orgânico, formei combustíveis. Esse combustível a ser queimado, processo 2, combustão, vai liberar para o ambiente CO2 e água. Olha que lindo isso aqui, cara. Fotossíntese e o processo de combustão acontecendo, né? Espetacular. Nesse ciclo, a formação de combustíveis, que é isso aqui, ó, a formação de combustíveis é o processo 1, está vinculada a qual tipo de energia? Palmas para quem criou essa questão. Pelo amor de Deus, que questão linda. Cara, eu tenho CO2 e água. CO2 da atmosfera, água do solo. A planta, o autótrofo, né, vai utilizar água do solo, CO2 da atmosfera, com a ajuda da radiação eletromagnética e gerar fotossíntese. Pô, processo 1 é fotossíntese. É conversão de energia luminosa, energia eletromagnética. Olha a alternativa da letra E, que lindo esse termo, em energia química. Perfeito. Cara, habilidade número 9, muito boa, tem que ficar ligado, tá? É uma habilidade que, apesar de ser conteúdos de ecologia, de física ambiental, aumentam muito a tua nota. A gente percebeu, pô, uma questão como essa tem uma nota de 750 pontos. Se eu tô querendo atingir os meus 800 pontos na prova do Enem, tá aí, ó, segredo para você aumentar de nota, beleza? Essa foi a habilidade número 9. Se inscreve aqui no nosso canal para receber os próximos vídeos das outras habilidades, beleza? Valeu!